E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, porque estamos recebendo novamente o doutor Wilson Garcia, oncoginecologista e mastologista. Eu quero te agradecer muito, doutor, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez, eu que agradeço muito, agradeço demais a oportunidade que nos é dada. E já vou revelar os bastidores, tá? Nós chegamos à conclusão que a Elga é a Hebe Camargo Cuiabana, tá? Com essa alegria, já te falei, essa né, alegria, esse jeito de contagiar as pessoas, né? Muito obrigada. Então, muito obrigado a você, muito obrigado ao Oncolog, muito obrigado a você que nos assiste. Nossa, eu fico tão honrada, doutor, por essa comparação. Eu sou tão fã da Hebe, mas sabe? Sou muito fã, é uma referência que eu tenho e eu fico muito feliz, de verdade. Muito obrigada mesmo por esse presente, essa comparação. Não é que eu acho que todo mundo, todo telespectador vai perceber, não é puxa-saquismo, vai ver muita semelhança entre o comportamento de um, da outra, o modo de ser, a alegria, o sorriso, a espontaneidade, né? Que abençoadas sejam as duas. Né? Obrigada. Ganhei meu dia, doutor. Que bom, doutor, né? é sempre com participações assim de muita importância aqui no programa, trazendo um conteúdo que realmente transforma vidas, né? A pessoa tem a oportunidade de ter um conhecimento e tomar uma atitude responsável com a sua saúde, principalmente as mulheres, né, doutor? As mulheres. As mulheres são os seres mais lindos do planeta, né? O sexo feminino é uma coisa fantástica, né? Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre o câncer de colo uterino, sobre o HPV. E por que isso, né, Elga? Porque o câncer de colo uterino é o terceiro mais comum da mulher brasileira, né? Sim. E também porque em março, no mês de março que acabou de findar, agora. Nós tivemos duas datas importantes. É o mês de chamamento da atenção para a prevenção do câncer de colo uterino e também do câncer de intestino, né? Intestino grosso e reto. Sim. Então é a oportunidade que a gente tem para colocar alguma coisinha sobre o câncer de colo uterino hoje. Doutor, o câncer do colo uterino, lógico, ele é diríamos assim que, vamos ver se eu estou correta, o HPV, ele tem uma chance de provocar, é fundamental. Então você ter HPV, a chance é maior. Então, só vamos organizar aqui. Nós sabemos que hoje o câncer, só dando uma sintonizada, o câncer, ele acomete basicamente 700 mil brasileiros por ano. O câncer é a segunda causa de morte do brasileiro. Quem mais mata o brasileiro? As doenças cardiovasculares. Sim. E cerca de 400 mil brasileiros morrem de doenças cardiovasculares. Segunda causa de morte, o câncer. Então, são 250 mil brasileiros que perdem a sua vida pelo câncer. Então, nós vamos tocar esse assunto muito importante. O câncer de colo uterino, o câncer mais comum, pele. E nós estamos numa região riquíssima em sol, então protetor solar em nós, protetores mecânicos, manga comprida, chapéu, né? Câncer de pele. Segundo, mama. Terceiro, o câncer do intestino, que também se comemora, se celebra essa atenção no mês de março. E o terceiro é o colo uterino. O câncer de colo uterino, nós vamos ter cerca de 17 mil mulheres terão câncer de colo uterino no Brasil. E cerca de 4.500, 5.000 mulheres morrerão pelo câncer de colo uterino. O que é importante é o que a gente tem sempre falado nos fatores de proteção e prevenção de câncer. Sim. Olha que notícia maravilhosa a nossa plateia. O câncer de colo uterino, nós podemos erradicá-lo da face da Terra. Ele é o câncer mais fácil de ser prevenido. Olha só. Então, este que é o terceiro câncer mais comum da mulher brasileira, ele pode ser erradicado, terminar, não termos, ou ter um número insignificante de câncer de colo uterino, tá? Então, isso é importante, sempre focando em não adoecer. Sim. Tá? Como é que nós... Pode então, vamos discorrer, doutor, amém, fique à vontade. Então, como é que nós vamos desenvolver câncer de colo uterino? Todo câncer, ele não tem uma causa, são múltiplas causas, multifatoriais. É um fator mais um, mais dois, mais três, levando ao câncer, né? Então, câncer de colo uterino, hoje, um dos cofatores mais importantes é este bichinho, este vírus, que nós chamamos de HPV,
que é o papiloma vírus humano. Sim. Nós temos hoje mais de 200 subtipos. Subtipos. E desses 200, de 14 a 20 realmente são ligados ao câncer. Olha só. Então, hoje já observa-se que quando você faz uma biópsia e estuda o DNA daquele câncer, em 95% das espécies de câncer de colo, de biópsias de câncer de colo uterino, tem fragmentos do HPV. Então, isso é uma situação indiscutível, onde 95% das peças cirúrgicas de câncer de colo uterino têm fragmentos do HPV, então mostrando que é um cofator determinante. Mas hoje o HPV, doutor, ele é prevenível, né? A prevenção é em relação às vacinas. Ele é prevenível. Então, você mãe, você pai, você político que nos assiste, vai a nossa mensagem. Existe a vacina eficaz, segura, que funciona, que é a vacina para o HPV. Sim. Quando que ela é mais eficiente? O ideal é que seja antes do início da vida sexual. Então, hoje, ela é disponibilizada gratuitamente pelo serviço público, pelo SUS, na faixa etária de 9 a 14 anos. Seja homem ou mulher, menino Sim. ou menina. Então, você professora, você educadora, você do seu bairro, você político, porque nós estamos com uma baixa cobertura vacinal do HPV em Cuiabá. Olha só. Menos da metade da população-alvo está sendo vacinada. Então, é por isso que nós fazemos esse chamamento. Doutor, e se fala muito, né, na importância da vacinação, na importância em relação ao desenvolver doenças importantes quando adultos, e o doutor entende o porquê que estamos assim em baixa desse índice de vacinação? Então, é um preconceito da vacina? Eu acho que o nosso programa, por exemplo, hoje vai ajudar as pessoas a refletirem sobre isso. Precisamos falar mais? Falar mais. Cobrar mais das autoridades que têm que disponibilizar essa vacina. Essa vacina funciona em 90% das vezes. Olha só. Então, serão 90% menos câncer. E aí, Elga, o que acontece? Não só câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino, câncer de vagina, câncer de vulva, câncer anal, todos aqueles cânceres da pele ao redor. Câncer de orofaringe, de boca, lábio. Câncer de orofaringe, tem até câncer de laringe, tem doenças pulmonares benignas, como papilomatose pulmonar, causada pelo HPV. Então, todos esses cânceres podem ser evitados com a aplicação da vacina. O público-alvo é 9 a 14 anos, gratuitamente pelo serviço SUS. 90% de eficácia, então essas pessoas não vão adoecer, tanto de doenças benignas, como que é comum ter aquelas verrugas são sintomas, né, já do HPV, essas verrugas. Nós temos dois grandes grupos, o HPV que dá câncer, que é esse grupo de 14 subgrupos, e os outros que dão lesões benignas. Sim. A verruga, ela é uma lesão benigna, né? Mas ela nos anuncia que houve o contágio com HPV. Entendi. E o grande chamamento hoje é para você, mãe, para você pai, para você educadora da sua escola, para você político, vereador, prefeito, qualquer um que está nos ouvindo, para que faça chegar a vacina para toda essa população-alvo de 9 a 14 anos, que nós vamos proteger diversos cânceres e doenças em 90% das vezes. Olha que maravilha. Tá bem? Doutor, essas vacinas, então, hoje, o doutor chamando essa atenção, hoje tem vacina disponível ou falta? Eu não vou saber te responder com certeza. Entendi. O que houve ontem houve uma mudança do Ministério da Saúde, Sim. que o ideal é que se tome 2 vacinas, uma agora e um segundo reforço. Ontem o Ministério da Saúde mudou, passando para a dose única, a mesma vacina. Só. Esta vacina que é aplicada, ela pega 4 subtipos, os 4 mais comuns subtipos de HPV, cercando 70% dos cânceres. Entendi. Né? Então, ela é fantástica, precisa ser usada. Uma vacina nova, não teve agora aqui? A do Rede SUS é a tetravalente, que são 4 subtipos.
que ela protege até 70%. E agora surgiu uma nova vacina, essa só disponível na rede privada, com um custo médio de R$ 1.000 cada dose, preconizada também 2 doses, que aí ela pega 9 subtipos de HPV e passa essa proteção de 70% contra o câncer para 90%. Gente, que maravilha. Então essa é a evolução da tecnologia. Passou de 4 para 9 subtipos e passou de proteção de 70% menos câncer para 90%. Quando a gente tem essa informação de que previne vários tipos de cânceres. Vários tipos. Né? Durante a sua vida, né? Uma proteção que você vai ter até a vida adulta. E entender que muitos pais, por omissão, não levam seus filhos a vacinarem. Então, eu acho que tem que haver um estudo, uma campanha pública nas escolas. Pegar os menininhos. Para as crianças mesmo cobrarem, né? Já está na hora. Anos. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, tinha dia de vacinação na escola. Sim. Levava lá, todo mundo vacinava. Faz filinha, todo mundo vai vacinar. Então tem que se criar essas políticas de proteção à saúde pública. Eu acho que tem que voltar isso, que dão certo. Certeza. Você busca na fonte. Busca na fonte, vacina essa criança. É segura e eficaz. Para a população em geral, só para a gente falar um pouquinho mais do HPV. Como é que eu vou passar HPV para alguém? Como é que eu vou pegar HPV? O HPV hoje ele é a infecção sexualmente transmissível mais comum do país. A população adulta, 80% está com HPV. 80%? De 50% a 80% a estatística. Nossa. É portadora de HPV. Formas de transmissão de HPV: contato pele-pele, contato pele-mucosa. Então é por isso que a principal forma de transmissão do HPV é através da relação sexual desprotegida. Seja essa relação em qualquer situação, uma penetração vaginal, uma penetração anal, o sexo oral, Sim. Tudo isso são formas de transmissão do HPV, porque a principal forma de contato é pele-pele ou pele-mucosa, por exemplo, boca, ânus, vagina, né? Então essa é a principal forma. Também existe uma pequena probabilidade de transmissão por toalhas, por objetos de uso comum, né? Sim. A perspectiva é real, existe, mas é bem menor. Entendi. Então, além da vacinação, como é que nós vamos erradicar o HPV, o câncer de colo uterino, né? Nós temos que fazer a vacinação, temos que manter o sexo seguro com preservativo e tal. Por quê? Porque assim, no mínimo 50% da população está comprometida, né? E outra coisa, desses que têm HPV, a pessoa entrou em contato com o HPV hoje. Então 100% delas entraram em HPV hoje. Dessas, de cada 100, 90, o próprio sistema imunológico vão debelar essa infecção. Tipo, vai resolver o problema. Resolve? Olha elimina. Só que maravilha. Então, tem cura, então? Tem cura. Ai, que maravilha. Então, eu achei que você ia viver com aquela... O que vai fazer você ter maior chance do próprio organismo resolver o problema? Não ter infecção sexual, corrimento, leucorreia, né? Secreção vaginal, não ser fumante. Também, e quanto mais você fumar, mais chance de você pegar a forma HPV crônica, que é 10% das pessoas que... Mas, doutor, essa relação do cigarro com o HPV, eu não tinha conhecimento, doutor. Hoje se sabe que o cigarro diminui as imunoglobulinas de defesa local do colo uterino. Nossa. Então, se o cigarro diminui a quantidade dessas proteínas que defendem o colo uterino, aumenta a perspectiva de infecção. Nossa, então, o cigarro diminui as imunoglobulinas de defesa natural do organismo no colo do útero, na vagina. Olha, esse o mecanismo. Mais um motivo, né, para as pessoas abandonarem, principalmente as mulheres, o tabagismo. Nós já falamos em outra oportunidade que quem fuma tem 30% mais câncer. Então, a mulher que não fuma, o homem que não fuma, ele já vai eliminar a possibilidade de ter câncer em 30% da sua vida. Olha que maravilha, doutor. E o colo do útero entra nessa estatística. Gente, que maravilha. Doutor, eu percebi então que o doutor falou que a doença ela é curável. Curável. E também ela pode... Muitos não sabem que tem a doença, né? O HPV. Ela é silenciosa, ela é silenciosa. Ela fica... Ela é silenciosa, quietinha. Você não sente nada, não vê nada. Então, como é que nós vamos fazer, né? A maioria... De cada 100, 90 resolve sozinho. 10 ficam portadores crônicos de HPV.
Esses 10 não sabem que tem. Não tem um sintoma. Às vezes os sintomas mais comuns são sintomas genéricos, como corrimento, né, secreção, às vezes pode ter uma relação, principalmente um sangramento durante a relação ou a dor, são os sintomas mais comuns, mas são inespecíficos. E como é que nós vamos fazer o diagnóstico desse HPV? E como é que nós vamos erradicar o câncer de colo uterino? Exame número 1, o melhor exame, mais disponível, já na prática da mulher, o famoso preventivo. O preventivo de colo uterino, o nosso Papa Nicolau. Então, toda mulher, a partir do momento que tem vida sexual ativa, deve iniciar também a coleta do Papa Nicolau anualmente. É apenas o Papa Nicolau? Já vai chegar lá, né, doutor? O primeiro exame básico que está aí disseminado, Papa Nicolau. Sim. A mulher colhe hoje, ótimo, normal. Daqui um ano, colhe de novo, normal. Então já são 2 anos. Sim. Não tem infecção, tem sexo seguro, não tem corrimento, não tem sangramento, está bem clinicamente, ela pode passar a fazer a cada 3 anos. Olha só. Então, a mulher que fez um exame preventivo este ano, 2 anos seguidos, normal, ela é candidata a fazer a cada 3 anos, não precisa continuar todo ano, para dar um conforto para a mulher. Por quê? Porque a perspectiva de que desde o início da contaminação pelo HPV até o surgimento do câncer, a média são 10 anos. Olha só. Então eu tive uma relação, me contaminei hoje, não são esses 10%, não são esses 10% que vão desenvolver câncer, que ficaram doença crônica, é em torno de 1% desses aí. Então, vão desenvolver câncer. Então, para desenvolver o câncer, desde a fase das primeiras alterações celulares, são 10 anos. Se você fizer um exame a cada 3 anos, você colheu pelo menos 3. Sim. E o Papa Nicolau, por que ele é importante? Porque ele mostra as primeiras alteraçõezinhas, as primeiras alterações na fase pré-câncer, não é nem câncer, que fala, olha, você tem doença no colo uterino, o seu preventivo está alterado. E aí, então, a partir do momento que tem esse preventivo alterado, que o Papa Nicolau, o preventivo, acusou, aí nós vamos fazer os outros exames. O exame número 1 é a colposcopia, que é uma endoscopia com alguns reagentes para destacar algumas lesões subclínicas desse HPV que está crônico e não é identificado. Nós usamos basicamente 2 reagentes que descobrem alguns focos que eles podem estar. E aí vão ser geradas biópsias e nós vamos poder tratar com basicamente 100% de eficácia todas essas lesões pré-câncer. Todas. E outra coisa importante, mantendo a fertilidade da mulher. Olha só. Essa mulher vai continuar tendo a possibilidade de ser mãe, caso for o seu desejo. Olha que maravilha. Então você vê que sequência bacana, Elga. Preventivo, alterado, ok. Faço a colposcopia. Tem alguma lesão pré-câncer? Já trato, não terei câncer. Então é por isso que... Retira essas lesões, doutor? O jeito mais simples de te explicar é como se o colo uterino é a projeção do útero que projeta para o interior da vagina. Sim. Então, é como se o útero fosse uma laranja. E a conização é o quê? Eu venho e tiro só uma tampinha. Entendi. Aquele fragmento onde aquele exame microscópico, com colposcopia, mostrou onde tem as alterações mais significativas. Sim. Aí, através desse procedimento cirúrgico, alguns fazem cauterização, a gente elimina aquela população de HPV daquele local. Entendi. E também todo o processo cicatricial promove um aumento da imunidade local que contribui para erradicar o HPV. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo fantástico sobre HPV com o doutor Wilson Garcia. Doutor, se eu não me engano, as mulheres que já são mais velhas, elas também podem fazer uso da vacina. Existe uma vacina, né, que não é só para crianças e adolescentes. E vale a pena? Vale, sim. Uma vez você entrou em contato com o HPV, você já tem a imunidade desenvolvida contra ele. Tá?
pacientes que, então, o público-alvo, 9 a 14, você nunca se vacinou, não sabe se tem ou não há problema em se vacinar. Um público que a gente sempre indica a vacinação em mulheres adultas, você teve uma lesão pré-câncer agora, daí um ano, repetiu, daí mais 2 anos, repetiu de novo, mais uma lesão pré-câncer. Essa população é uma boa população para indicar a vacina para HPV. Tem indicação. Existem trabalhos que mostram que diminui essa chance de reinfecção. Maravilha. Porque são 14 subtipos ligados ao câncer. Então, às vezes, você pegou um subtipo. Então, você entra com a vacina pegando os principais. Existe alguma contraindicação? Não existe nenhuma contraindicação. Quem tem indicação de fazer também pacientes imunossuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes aidéticos, né? São pacientes, bons pacientes para que têm algum déficit na imunidade, devem fazer a vacina e essa é disponível pelo SUS, caso você tenha alguma dessas doenças, até os 45 anos. Olha que maravilha, também está disponível na rede pública. Para esses pacientes que têm alguma doença comprovadamente que compromete a imunidade. Fora isso, eu sou mulher, estou bem, quero me assegurar, ok, vou lá e vacino, banco milão cada dose, em torno de R$1.000, R$1.000. E se protege. E protege. Né, doutor? Protege. Existem outros exames, por exemplo, eu tenho vida sexual ativa e tal, já tive alguns sexos desprotegidos e tal. Será que eu peguei HPV? Será que eu não peguei? Existe como você pesquisar anticorpos contra o HPV no exame de sangue. Olha só. E existe também como um outro exame de você, através do esfregaço vaginal, do preventivo, você colher aquele material e mandar para um estudo de captura híbrida, de imunização, de biologia molecular. Sim. Para ver se as moléculas que estão ali são compatíveis com o HPV. Então, são formas diretas de você ter certeza se você tem o HPV ou se já até tem a imunidade contra ele. A imunidade vai pelo sangue. Doutor, diante de todas essas informações e opções de tratamentos e de prevenção, como as vacinas, esse número ainda que existe de pessoas que desenvolvem, por exemplo, um câncer ligado ao HPV, como o de câncer de colo uterino, a gente nota que precisa intensificar a comunicação em relação ao HPV, intensificar as campanhas educativas, porque eu acredito que é isso que vai mudar esse histórico, né, doutor? Né, agora você sabe, a ignorância nos deixa uma pessoa super poderosa. Você é ignorante, você nem sabe o que existe além do seu conhecimento, então você ignora, você acha que é o bambambam. Mas com certeza, o conhecimento, a sabedoria, a prevenção é o que leva o homem ao crescimento, é o que leva a nós a tomarmos escolhas cada vez que vão gerar melhores resultados. Com certeza, quem teve a oportunidade de assistir esse programa e acompanhar todas as informações que o doutor está nos passando e tem um filho ou uma filha, porque no início era só mulher que podia vacinar, né, doutor? Só mulher. Aí agora se estendeu aos meninos também, que pode vacinar. A mulher, e estatisticamente, a mulher adulta, ela tem um pouquinho mais de HPV que o homem, mas 60-40. O homem também é portador do HPV crônico. Então, o HPV dá câncer de pênis. Olha só. E o homem pode ser o transmissor do HPV para a sua companheira. Sim. Então, é indiscutível que nós, homens de 9 a 14 anos, né, não temos que ser mais meninos, temos que ser homens. Tanto o homem quanto a menina, 9 a 14 anos. Alguns hoje advogam, devido à baixa penetrância da vacina, esticar isso até 19 anos. Seria maravilhoso. Então, é ótimo. Principalmente se você... A vacina é eficaz em qualquer momento. O melhor momento para ela ser eficaz é antes do início da vida sexual. Porque se você tem uma relação, você tem 50% no mínimo de pegar o HPV, que é o índice de HPV na população masculina, adulta. Doutor, existem países que já erradicaram a doença, né? Já erradicaram a doença. Países que tinham um índice muito... Hoje, infelizmente, o câncer de colo uterino, onde ele está mais presente? Em países pobres. Por falta de cultura, de acesso à saúde, de investimento, né? Então, hoje, mais de 80% dos cânceres de colo uterino são de países pobres
ou igual o nosso, subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos. Mas a estatística é assim, ó, o índice de câncer é assim, adotou política pública. Essa política de prevenção, ela já tem tem em torno de 60 anos, de Papa Nicolau. Começou lá na década de 70. E isso vem desenvolvendo uma consciência da mulher, que Sim. é a grande edificadora do lar, que é a grande que cuida de nós, cuida da família, né, edifica o seu lar realmente. Então, os países que fizeram, desde o início do preventivo, o que aconteceu com o câncer de colo uterino? Despencou. A incidência é mínima. Outro problema, assim, muito triste, é que a gente ainda vê muito no serviço público. Pacientes com câncer de colo uterino, que faz um furinho do colo do útero para o reto. Olha. Aí essa mulher começa a perder cocô pela vagina. Meu Ou então Senhor. começa o furinho, vai para a bexiga, começa a vazar, incontinência urinária. Então são pacientes que perdem muita qualidade de vida e tem que usar invariavelmente, colocar as bolsas para xixi ou para cocô. Por quê? Então vê o tamanho da sequela, da perda, por não fazer a prevenção. Sim, isso é importante. Qualidade de vida vai embora. Pois é importante, doutor, ressaltarmos esses fatos, que daí os pais assumem essa responsabilidade, né? Que nesse primeiro momento, onde é mais importante fazer essa vacinação, a criança depende totalmente de uma decisão dos pais, né? Então, tanto a menina quanto o menino. Então, precisa fazer com que esses pais assumam essa responsabilidade, não tenha preconceito de acreditar que está incentivando o filho a iniciar a vida sexual, né? Muitos ainda tinham essa barreira. Hoje eu acredito que não mais, né? Espero que não, né, doutor? Você vê, principalmente o homem, né? Eu lembro que quando saiu a vasectomia, era um problema, porque ia dar uma impotência sexual, eu já não ia ser mais aquele homem. É verdade. Era um preconceito total. Aliás, hoje ainda total, existe, né? Um preconceito. Tem homens que têm medo de fazer, né? E o HPV é exatamente os mesmos preconceitos. Sim. Se você, pai, vacinar seu filho de HPV, você vai fazer com que ele tenha uma iniciação sexual segura. Segura, responsabilidade. Ótimo. Né? Então, não há dúvida, você vai evitar de 70% a 90% que eles tenham doenças nessas topografias, colo uterino, vagina, vulva, pênis, boca, orofaringe, pulmão, né? Nossa, até ânus, o pulmão está ligado? Pulmão. Tem patologias que crescem, tipo verruguinhas dentro do pulmão, sabe? Causadas pelo HPV. Nossa. Eu mesmo, durante a minha formação, quando eu ainda fazia residência em oncologia, nós tivemos uma menina de 4 anos que ela desenvolveu um quadro de insuficiência respiratória. Por quê? Porque no canal do parto, ela aspirou, pegou o HPV da mãe e desenvolveu um monte de verruguinhas na corda vocal. E aí estava obstruindo a entrada e saída do ar. Eu lembro que nós operamos essa menina por vídeo, né, e tal. Sim. Então, é outro problema, né? Às vezes a mãe pode transmitir o HPV até pelo canal do parto. É um caso excepcional, raro, houve um destaque, né, na época, a gente estava lá em Goiânia, na mídia nacional e tal, mas isso é fato. Falando de mídia nacional também, uma grande apresentadora, que é a Ana Maria Braga, teve um câncer decorrente do HPV, foi um câncer de ânus também. Exatamente, exatamente. E ela disse que ela não tinha conhecimento, doutor, sobre HPV. Outra coisa, vou combater o preconceito, tá? A principal forma de transmissão do HPV é de contato, é sexual. Sim. É sexual. Não precisa haver a penetração anal ou a penetração pela vagina para haver a transmissão. Basta vamos ficar roçando ali, né? Pronto, já foi, né? Já pode ser o suficiente para a transmissão. Entendi. Tá? Só para evitar preconceitos, etc. e tal, para ficar bem claro. Sim, e também fazer esse alerta, né? Falar, olha, não é só penetração, não, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Doutor Wilson, olha, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, sempre transmitindo informação de forma direta, onde as pessoas realmente entendem, né? E eu acredito que esse tema do HPV, a gente precisa realmente reforçar, passando essa informação, porque precisa erradicar essa doença, né? Já que é possível. E nós falamos que o câncer de colo uterino é o terceiro. Sim. Mas aí você pega anal, orofaringe, que é importante, ele vai passar para segundo. Olha né? Só fica atrás do de mama. Entendi. Né? Ultrapassa do intestino. Então, quando você começa a somar o tanto de proteção de câncer que vai ter, você vai ver que o impacto é muito maior.
Maravilha. Então não há outro caminho, o melhor caminho, vacinar. Segundo caminho, Prevenção. consciência e sexo seguro. Né? Eu acho que... E mais uma vez, então, eu quero agradecer. Nós que agradecemos. O pecado do homem é ter o seu ego insuflado, né? Esse é o pecado. O maior pecado do homem é o ego, né? Mas toda vez que eu venho aqui, eu saio com o meu ego massageado. Ô, doutor! A nossa Hebe Cuiabana. Obrigada, né? Obrigada mesmo. Eu que me sinto a honrada com a sua participação de um grande profissional. Amém, estar aqui amém, junto ao nosso programa, nos oportunizando, transmitir informações assim seguras para a nossa audiência. Amém, então, nós que agradecemos ao senhor doutor Wilson Garcia. Muito obrigada. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela acolhida. Viu? Obrigada, boa noite. Amém.